Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, dando mais alguns toques sobre a nossa Bolsa de Valores, a B3, já em nosso vídeo de número 11, porque algumas perguntas vieram dos nossos colaboradores a respeito de Tesouro Direto e também ações ordinárias ou preferenciais. Nós pegamos aqui o exemplo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos começar pelas perguntas que foram feitas sobre esses temas. As duas questões foram levantadas pelo Leandro Silva. A primeira delas, que é onde nós vamos perder um pouco mais de tempo, é com relação ao Tesouro Direto, porque ele pergunta o seguinte, pergunta a minha opinião, que é o que eu vou dar aqui no final, sobre o Tesouro, né, IPCA+, que paga a taxa mais a inflação. Se ele vale a pena, essa é a pergunta que ele está me fazendo. No caso aqui, para o longo prazo, com esse Tesouro para o ano de 2045, onde ele tem a taxa de inflação e mais esses 6%. Como não é o tema do canal, eu não vou discorrer amplamente sobre Tesouro Direto. Acredito aí que tenha players e até influencers que discorrem melhor do que eu sobre o assunto, mas eu vou dar só uma visão geral para que a gente possa ter o entendimento onde se está colocando eventualmente o dinheiro. Veja que o Tesouro Direto ele tem três tipos. Ele tem o pré-fixado, ele tem o pós-fixado, que é vinculado com a Selic, e tem um híbrido, que normalmente ele pega, que é o caso do Leandro, o IPCA mais uma taxa de juros. Com certeza, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe, porque ele é um título emitido pelo governo e as chances de quebra de um governo são as mínimas, porque o governo ele tem dispositivos, principalmente dispositivos assim que são dois fundamentais para que ele evite a sua própria quebra, né? Então, o risco que se tem, nesse caso, do governo, é que ele dê um calote, que aí significa a quebra do governo. Mas, antes disso, ele pode tomar várias medidas. Uma delas é a emissão de novas dívidas. Ele faz essa emissão de novas dívidas e aí, com essas novas dívidas, ele quita dívidas anteriores. E a segunda, ele faz a impressão de papel, onde impressão de papel aqui a gente tem que entender que é impressão de dinheiro, que é um fator que faz gerar inflação. E aqui no Brasil, nós já estamos acostumados a viver com inflação. Então, em outros países que não têm essa habitualidade da inflação, realmente é muito oneroso. Mas no nosso caso, a gente convive com isso, tanto que no período que nós estamos passando atualmente, onde o mundo tem inflação e nós, até ao contrário, temos deflação, para eles, o percentual de inflação, que está aqui na nossa taxa aqui dos 7 a 8%, para eles lá é muito grande, para quem não está acostumado. Para nós, a gente consegue viver com isso porque o Brasil ele tem dentro do seu DNA esse convívio com a inflação. Bom, mas então é o seguinte, para evitar o calote, por isso que ele é o investimento desses de renda fixa mais seguro, o governo tem essas duas opções. Então, a emissão de novos títulos, ou seja, de novas dívidas, e também a impressão do papel de forma a conter antes de chegar no calote. Também, você que está investindo em Tesouro Direto, você precisa compreender que existe a questão da tributação, que passa pelo imposto de renda. E aqui vai depender se, por exemplo, o quanto você pretende, né, ficar com o papel. Até 6 meses, 22,5%. De 6 meses a um ano, você vai pagar imposto de renda de 20%. De 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E a partir daí, o imposto fica em 15%. Então, você tem que saber que tem essa tributação. Além disso, você vai pagar também, com certeza, a taxa para o seu agente custodiante, a taxa de custódia. Você precisa verificar com a sua corretora se ela cobra taxa de administração e, no caso de você precisar do dinheiro antes ou até 30 dias, você vai pagar IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E agora um fator que eu acho preponderante, que talvez venha a resposta à pergunta que é feita, que é a opinião que eu tenho sobre isso, é com relação ao tempo para o Tesouro Direto. Observe que quando você adquire um título do Tesouro, você tem um papel na mão.
Não o papel fisicamente, né? Mas a ideia do papel. É como se você tivesse um cheque do governo, o governo chegou e disse para você: olha, eu vou te dar R$ 1.000 por este papel que hoje você pode pagar 900 e daqui a 3 anos eu devolvo para você R$ 1.000, então, por esse cheque, por esse papel, por esse título. Muito bem. Então agora você comprou um papel que vale 1.000 por 900. Essa é a negociação que é feita. Entretanto, existe um atrelamento aqui ao mercado, porque à medida que o governo ele vai se desenvolvendo e ele eventualmente possa passar uma desconfiança, né, para o mercado no geral, aquele seu título pode sofrer uma desvalorização. Então, na hipótese de você precisar do recurso e tiver que tentar resgatar o dinheiro antes do vencimento, ele vai passar por uma avaliação do mercado que é com relação ao risco do governo. Então, pode ser que você tenha comprado por 900 e o mercado só aceite pagar pelo seu título 800. Então, neste caso de uma venda antecipada, você precisa entender que talvez você possa sofrer um prejuízo. É isso que dá essa volatilidade do título que você possui. E como que é feito esse resgate? Bom, o resgate ele é feito em dias úteis. Então você vai pedir o resgate das 18 às 5. Por que isso? Porque, na verdade, isso vai acontecer no dia seguinte, né, que é o D+1. Então, o seu resgate não é no dia, não é na hora que cai na sua conta corrente. É preciso estar dentro desse período, das 18 às 5. Então, isso vai acontecer no dia seguinte, quando então o dinheiro vai entrar na sua conta. Então, por exemplo, aqui é interessante você saber com relação a esses prazos, porque vamos supor que você deixou o dinheiro para fins de rendimento e você pretende comprar ações, porque o foco aqui do canal é em ações. Então a ação está se oferecendo, você não vai ter a disponibilidade naquele dia, mas sim no dia seguinte, e aí você precisa contar então com a possibilidade de que a ação se mantenha no preço que você entendeu que ela estava se oferecendo. Então é mais um detalhe que você precisa ter para fins de investimento no Tesouro Direto. Mas feito esse preâmbulo, o que eu vou responder aqui é com relação à pergunta especificamente, porque ele diz assim, ó, o que você acha? Ou seja, ele quer a minha opinião. Eu acho o seguinte, veja bem, você vai estar comprando um título, nós estamos em 2022, o vencimento do título é em 2045. Então você tem 23 anos pela frente para fazer o resgate do seu título. Será que você aguenta até esse tempo, até esse período? Tem uns detalhes aqui também, que, por exemplo, nesse caso, que ele está com um título híbrido, que é aquilo que a gente viu, é um pouco IPCA e um pouco juros, ele é um pouco pré e um pouco pós. O que acontece? O governo vai retornar para você em juros. Isso acontece normalmente nos meses de, se eu não me engano, né, de fevereiro e agosto, lá pelo dia 15, que é quando sai o IPCA. Então ali ele corrige e acredita para você, que é o processo que vai acontecendo dentro do valor que você investiu e de como o governo vai lhe pagando. E aí vai ter aquelas incidências que a gente viu de imposto de renda, conforme eu mostrei ali aquelas taxas. Então, é assim que o processo acontece. A questão é se você aguenta 23 anos dentro desse processo. E você vai olhar lá, dentro da sua corretora, você vai ver que normalmente o valor, pelas oscilações de mercado, o que você investiu pode estar e normalmente está um pouco abaixo daquilo que você investiu. Aí, nesse caso, você começa a ter uma sensação de que talvez você esteja no prejuízo, mas não é. É porque o valor dele está sendo recuado em função justamente da forma como o governo é avaliado do ponto de vista de confiança. E veja que nós estamos no Brasil, é um país que tem muitos problemas, mas eu acho que um dos principais problemas aqui no Brasil é aquilo que é chamado de segurança jurídica. Aqui, eu vou dar uma interpretação aqui. As nossas normas elas ficam muito condicionadas a um momento de governo, um momento de visão de judiciário. Então, assuntos que deveriam ser perenes, garantir que aquela decisão ela se estendeu por um prazo muito consistente e foi incorporado dentro do nosso sistema de
financeiro, mas não financeiro, mas econômico, né, que eu acho que é o mais ajustado, de repente mudam as normas, mudam as regras. Nós temos mudança com muita frequência, nós temos um viés, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, muito progressista, inclusive dentro da concepção da legislação. E essas mudanças geram uma insegurança jurídica e o mercado começa a avaliar com desconfiança. Por isso que normalmente você vai olhar lá, diferente de outros países que são mais consolidados, esses valores estão a menos. Então a questão é se psicologicamente você aguenta por 23 anos verificar essa variação. E o governo normalmente ele tem pago e vai lhe pagar daqui a 23 anos. Esta é a pergunta que você precisa fazer. Eu entendo que você não aguenta, na média, a não ser que você tenha muita persistência. Na média você vai retirar e talvez você acabe retirando esse valor, vendendo seu título com algum prejuízo. E indo para a segunda pergunta do Leandro, que essa aqui é bem rápida de ser respondida, ele diz o seguinte: o que você acha também, que é uma opinião, né? Mas aqui eu vou dar uma resposta mais consistente, de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que são ações ordinárias, BRSR3, por isso que lá eu coloquei ação ordinária no início do vídeo. Ele diz o seguinte: eu comprei ela por ser ordinária, e são as mesmas do controlador, mas tem menos liquidez, não pretendo vender. E é o seguinte, vale a pena ter essa ação ordinária, BRSR3, elas recebem, a pergunta é, os mesmos dividendos de BRSR6? Bom, vamos dar uma olhada nisso. E também ele faz uma pergunta com relação à segurança no caso de uma privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um caminho muito fácil de verificar isso. Um deles é o seguinte, a gente vê aqui a cotação da ação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, só clarear um pouco mais a imagem aqui. Nós temos a cotação, a última cotação foi no dia de ontem, dia 6 de 9 de 2022, a 11,38, R$11,38, e o dividend yield dos últimos 12 meses da BRSR6 em 8,07%. Veja que a BRSR3 ela está a 12,54, último preço do dia 6 de setembro. No entanto, o dividend yield é abaixo, 7,32%, abaixo dos 8%, né, da ação BRSR6, que é uma preferencial classe B. Uma outra maneira bastante interessante de você avaliar a ação é você ver o quanto ela já pagou durante o ano, porque daí, em vez de você computar os últimos 12 meses, você pode verificar agora como ela está andando, né? Como é que o carro está andando. Então, por exemplo, aqui, a BRSR3, ou seja, a ação ordinária, ela pagou, então, 0,7469 centavos de proventos até o presente período. Eu não estou computando a última vez que a ação pagou proventos, tá? que anunciou proventos, aliás, que foi no dia de ontem. E você divide esse valor pelo preço da ação que nós vimos lá, R$12,54. E aí você vai observar, você pode multiplicar também por 100, só para uma questão de facilidade, verificar que essa ação, até o presente momento, se você pagasse esse preço, ela teria pago aqui 5,9% de dividend yield. Já a ação preferencial classe B, a BRSR6, veja que ela pagou 0,7469, por acaso o mesmo valor, né? 0,7469 de proventos. Deixa eu corrigir aqui, 0,7469. E nós vamos dividir isso aí pelo preço atual da ação. Então nós já sabemos qual o resultado, nem precisamos ir muito a fundo com esse cálculo. R$11,38. E observe que, nesse caso, multiplicando aqui por 100, só para facilitar o nosso visual, veja que ela pagou 6,5, é acima dos 5,9 que teria pago a ação ordinária. Então, se a questão é dividend yield, então a gente já vê que a ação preferencial classe B, a BRSR6, ela paga mais proventos. Mas, do ponto de vista da segurança, que é a outra abordagem colocada pelo Leandro, nós temos vídeos aqui no canal que a gente já fala sobre tag along, que é isso. Então, no caso de uma privatização, o controlador, se você tem ações ordinárias, ele se obriga a pagar no mínimo
80% no mínimo 80% do valor que ele está comprando cada ação do banco, no caso da privatização. E aí você vai avaliar se esse controlador lhe interessa ou não lhe interessa. Já as ações preferenciais não têm esse mesmo alcance do, no mínimo, 80%. A nossa interpretação, vou deixar os vídeos aqui no canal que falam sobre tag along, é que isso é pouco significativo. E nós temos exemplos lá de outras companhias, né, que foram vendidas e não tinha tag along. E o que aconteceu com as ações preferenciais, porque o que você avalia aqui é o controlador. No caso, numa venda do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está em mais de 250 municípios com a folha de pagamento e tem a folha de pagamento do Estado, não vai ser um banco pequeno que vai comprar, um banco menor do que o Banrisul que vai comprar ele. Isso aqui é para um grande player, e um banco que dá lucro. Então isso indica que provavelmente, nesse caso, o novo controlador não é um controlador que lhe gera desconfiança com o qual você não queira estar. Então isso é que me chama a atenção. Então eu não vejo motivo nenhum aí para se comprar essa ação ordinária do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma deixo aqui no final 2 vídeos aí sobre tag along para que você também tenha a sua própria conclusão. E esse foi o nosso vídeo de hoje com esses novos toques aí a respeito da Bolsa de Valores, um pouco foge aqui do canal, né, que é a renda fixa, e outro aí, mais uma vez envolvendo ações ordinárias, ações preferenciais e tag along. E eu espero então você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando como sempre o meu grande abraço.